Gente, eu estava com saudade da igreja. A gente ficou 2 semanas fechadas, reformando. Agora vocês podem olhar para o chão. Eu falei que o chão estava feio, ninguém tinha notado, mas agora está bonitinho. E parece uma coisa simples, pintar o chão da igreja, mas pensa que a gente teve que tirar todas as cadeiras, e aí não tinha onde pôr, e a gente teve que fazer uma pilha de cadeira aqui no palco. E deu certo, graças a Deus. A equipe pintou rapidinho, 2 dias estava pintado. Só que levou uma semana para secar e dá para pisar, e mais uma semana para sair o cheiro, que agora está agradável, mas não dava nem para entrar aqui. Se vocês ficassem aqui aquele cheiro, ia sair todo mundo doente. Mas graças a Deus, um novo tempo, uma pintura nova no chão, pelo menos. E se Deus quiser, a gente vai cada vez mais cuidar da casa do Senhor como devemos. Eu não sei quantos de vocês começam um ano fazendo planos novos. Normalmente, a gente chega animado no ano novo com uma possibilidade de um renovo, de um recomeço, né? A gente faz o nosso balanço, fala assim, deixa eu ver tudo que eu fiz ano passado, aquilo que deu certo. Eu brinco, né? Eu sempre brinco. Eu falo que os dias que eu ia para a academia não fui, agora, fazer direito esse ano. A gente sempre faz isso, né? A gente faz os nossos planos. E às vezes eu me pergunto, falo assim, por que a gente faz isso? Porque, no fim das contas, nossa vida está igual que era. Começo de janeiro está igual que era no começo de dezembro. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que a gente teve umas 2 semanas, a gente comeu feito louco, e agora a gente fica pensando que a gente tem que perder os quilinhos que a gente ganhou. Mas, teoricamente, foi a única coisa que mudou. Mas, de certa forma, essa mudança do ano traz um incentivo novo para que a gente consiga ajustar algumas coisas e recomeçar. Eu não conheço, talvez, uma pessoa que não tenha recomeçado o ano fazendo novos planos. Talvez vai estar aqui no meio e vocês vão falar assim, eu sou essa pessoa que nunca fez planos. Mas todas as pessoas que eu conheço fazem planos na hora que o ano começa, né? E o ideal é que a gente faça planos colocando o Senhor dentro desses planos. A gente falou isso na última ministração do ano, que a gente precisa incluir o Senhor para que Ele possa nos ajudar nesses planos. E que a gente possa ser bem sucedido, obviamente, né? Senão a gente vai acabar seguindo por um caminho que não agrada ao Senhor e Ele vai corrigir o nosso caminho. Graças a Deus que Ele corrige. Mas, senão a gente estaria perdido. Mas uma das coisas que eu queria fazer esse ano, como ministério, talvez vocês vão notar, talvez vocês não vão perceber, mas eu vou mudar um pouco a forma como eu ministro. Porque uma das coisas que eu entendi que esse ministério precisa, talvez, é de um alinhamento teológico. A gente tem muitas fontes onde a gente pode absorver conhecimento, a gente pode assistir ministrações no YouTube, então se você vai lá e pesquisa um tema no YouTube, vocês vão olhar esse texto de hoje, se vocês pesquisarem um tema no YouTube, vocês vão achar, sei lá, centenas de pastores com visões diferentes. Mas a última ministração do ano a gente falou sobre unidade, a gente falou sobre a Torre de Babel, que eles tinham unidade de língua, unidade de pensamento, eles tinham um propósito único, e a gente precisa passar por um alinhamento teológico para que a gente esteja todo mundo com a mesma base, que a gente saiba o que a gente está falando, que a gente esteja conectados, não só em união como irmãos, mas também teologicamente. Então eu vou mudar um pouquinho a forma de ministrar, as ministrações eram mais evangelísticas, e eu vou tentar, sem exagerar muito, trazer um pouquinho mais de contexto teológico para as ministrações. E a ministração de hoje, na verdade, eu montei várias séries de ministrações, e a gente vai começar uma série de ministração hoje, que talvez para alguns seja um tema muito básico, mas a gente vai relembrar coisas, e talvez a gente até aprenda coisas novas com esse tema que parece ser básico. Talvez vocês tenham notado, talvez vocês não tenham percebido, mas os cristãos de hoje em dia já não são mais como os cristãos de antigamente. E os não cristãos também não são como os de antigamente. Antigamente, as pessoas cresciam dentro de uma família que talvez não frequentasse uma igreja, mas elas tinham valores cristãos embutidos na vida dela, porque aquilo fazia parte da sociedade. Então, muitas vezes a pessoa passava a vida inteira sem visitar uma igreja. Na hora que ela entrava numa igreja, ouvia a palavra, alguém lia a Bíblia, e ela fala, poxa, agora eu descobri de onde veio todos aqueles ensinamentos e as coisas que eu acreditava, e ela se conectava com a palavra. Mas nos dias de hoje, por essa falta de princípios cristãos sendo ensinados para as pessoas, a pessoa chega na igreja e ouve a palavra e fala assim, isso daí está muito diferente do que eu acredito, não gostei. Ou às vezes ela continua na igreja, só que ela seleciona aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. E a gente começa a criar como se fosse uma igreja defeituosa. Só que uma igreja não pode ser defeituosa, ela não pode ser doente, ela precisa ser uma igreja viva, ela precisa ser uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável é uma igreja que vai fazer a diferença no mundo.
Agora, se essa igreja estiver defeituosa, se ela não estiver saudável, como é que ela vai cumprir o propósito que ela tem de fazer diferença no mundo? Então, quando eu comecei a ministração de hoje, ou essa série específica, eu pensei muito sobre o que seria a igreja. E eu chamei essa série de a igreja essencial. Porque uma igreja saudável, uma igreja viva e saudável, é uma igreja que é fundamental para que a sociedade e o mundo estejam em equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas se uma igreja se omite da sua função de igreja, o mundo, as trevas, aquilo que é do maligno prevalece. Vocês vão ver isso em áreas como política, como música, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Onde os cristãos se absteram de participar daquilo. A gente falou, tem música cristã e música secular. A música secular fica terrível, né? Porque falta esse equilíbrio no meio das coisas. Mas enfim, a série que a gente vai começar se chama Igreja Essencial. E a primeira mensagem, obviamente, a gente vai falar sobre a igreja. E o tema dela é Edificados sobre a Rocha. A gente vai ler o texto onde Jesus fala pela primeira vez sobre a sua igreja. Onde ele usa o termo igreja, onde ele, de certa forma, está instruindo os seus discípulos para aquilo que aconteceria a seguir. Esse texto está em Mateus capítulo 16. A gente vai ler do 13 ao 19, mas eu vou focar mais nas palavras de Jesus quando a gente estiver desenvolvendo. Todo mundo já achou aí? Oi? Não? Aperta o S. Ele vai sair. Saiu? Quer que eu veja? Olha. Olha, pausa técnica. Ele estava me enganando, ele sabia tudo. Ele só estava com saudade de mim, queria que eu chegasse ali perto dele. Na verdade, era tudo combinado para dar tempo para vocês acharem na Bíblia de vocês, entendeu? Se ele bota o versículo aqui, vocês nem iam achar o versículo. Então, faz parte do exercício para 2025. Mas eu vou ler aqui para vocês o texto. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Provavelmente todos vocês já ouviram esse texto alguma vez na vida. Eu acho difícil, talvez, você nunca tenha entrado numa igreja, talvez você já deve ter ouvido esse texto. Mas eu queria dar um pouquinho de contexto para vocês do que aconteceu aqui. E talvez eu traga uma visão parecida, mas um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir, com um enfoque mais naquilo que a gente quer desenvolver nessa série. Mas Jesus está ali próximo da cidade de Jerusalém. Quando ele chega nesse local, ele está próximo da cidade de Jerusalém, aonde momentos para frente, não sei dizer exatamente agora quanto, mas em seguida, algum tempo depois, ele seria crucificado e morto. E naquele momento ele está com seus discípulos e ele usa essa oportunidade, não só para reafirmar quem ele era para aqueles discípulos, para gravar quem ele era para aqueles discípulos, mas para prepará-los para a missão que eles deveriam seguir depois que ele se fosse. Jesus estava preparando o terreno, ele sabia que ele morreria, os discípulos ainda não, mas ele usou aquele momento para prepará-los para aquilo que aconteceria depois. Qual era o papel que os discípulos iriam desempenhar na fundação da igreja?
E ele não escolheu aquele lugar, Cesareia de Filipe, por acaso. Ele não escolheu a rocha que ele mostrou, que ele apontou por acaso. Aquele local era um lugar onde existia uma tradição muito forte pagã e romana, onde existiam ídolos, onde a idolatria e sistemas religiosos humanos eram muito fortes e arraigados naquele lugar. E Jesus usou isso para que fosse um contraponto, um contrassenso, para dizer que a igreja dele não seria uma igreja construída por homens, que não seria uma igreja construída por ídolos, mas que seria uma igreja inabalável, uma igreja constituída por ele, onde a fundação seria ele, que a base não seria homens, mas o próprio Deus, o próprio Cristo seria a base dessa igreja. E ele começa o ensino dele, muitas vezes como eu começo as ministrações aqui, fazendo perguntas. Você já deve saber que a maioria das ministrações eu começo fazendo perguntas, porque quando eu faço as perguntas, primeiro eu chamo a atenção das pessoas para aquilo. E quando eu faço elas refletirem sobre a pergunta, para encontrarem dentro delas a resposta, eu estou garantindo que elas estão prestando atenção naquilo que vai vir a seguir. Talvez eu tenha aprendido isso com Jesus, porque eu acho que é muito sábio ele fazer perguntas para as pessoas, para chamar a atenção delas, para direcioná-las para aquilo que ele quer fazer de importante. É uma forma simples de uma sarça ardente aparecendo diante de Moisés para ele prestar atenção no que Deus queria fazer. A pergunta que ele fez para os discípulos: quem dizem que o Filho do Homem é? Fez com que eles buscassem na memória tudo aquilo que eles tinham ouvido, que as pessoas tinham dito sobre ele. E eles começam a responder. Acham que é Elias, acham que é Jeremias, acham que é João Batista. Eles começam a falar aquilo que eles ouviram das pessoas. Só que o intuito de Jesus não era saber o que as pessoas estavam pensando dele. Ele queria preparar aqueles discípulos para a fundação e o início da igreja. E aí eles perguntam: e vocês? Agora que vocês já refletiram sobre o que as pessoas falaram e vocês têm uma base para comparar com aquilo que vocês acreditam, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí a parte divertida é que o único que fala é Pedro. Às vezes eu acho que a gente acha que é um defeito, né? O Pedro falava muito o que ele pensava. Tanto Pedro quanto Tomé. O Tomé era aquele cara mais racional. Mas eu acho que os outros discípulos pensavam a mesma coisa, só que eles eram os que tinham coragem de... Pedro tinha coragem de falar o que pensava. Na verdade ele não pensava, ele só falava. E Tomé pensava muito e falava. Eram os opostos, mas eles eram os porta-vozes ali do que estava acontecendo. Os outros provavelmente concordavam com eles naquilo, mas não tinham coragem de falar. E Pedro não pensava e falava. Aí Tomé raciocinava, calculava e falava assim: não, eu acho que pensava muito. Mas quando Pedro responde a Jesus, ele responde com uma forma que eu imagino que Jesus esperava, mas ele se surpreende com aquilo. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Talvez tivesse nos planos de Jesus, já estava esperando que Pedro fosse falar aquilo para que ele pudesse concluir, mas às vezes eu acho que Jesus sabia que ele ia fazer a inauguração da igreja, os planos da igreja naquele dia, mas a forma como Pedro reagiu, talvez tão espontâneo, tão verdadeiro, chamou a atenção de Jesus para aquilo que ele vai falar a seguir. Ele disse que a declaração de Pedro não era de um entendimento humano, mas que era a revelação do próprio Pai. E quando Pedro responde dessa forma, aquilo que Jesus faz a seguir não era simplesmente direcionamento do ministério de Pedro e dos discípulos. Talvez vocês nunca tenham plantado uma igreja na vida, mas a primeira coisa que a gente faz quando planta uma igreja, a gente cria uma ata de fundação da igreja. E para mim, as palavras que Jesus diz para Pedro ali seguir são a ata de fundação da igreja que Cristo inaugurou. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui nasceu a ata de fundação
da igreja de Cristo. Ainda não existia igreja nenhuma, mas aquele grupo reunido sabia o que eles tinham que fazer. E sabiam qual era o alicerce, a base e o fundamento de como essa igreja precisava ser construída. Com base nessas palavras de Jesus, eu separei 3 pontos para a gente aprofundar. E o primeiro deles, que eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas ministrações dessa forma, é que Cristo é a pedra angular da igreja. Eu disse que a gente ia voltar para um conceito básico. Mas são coisas que muitas vezes a gente não para pensar ou refletir. Se tornaram tão comuns no nosso dia a dia que a gente não volta para olhar para as coisas simples. Eu me lembrei que eu fui ministrar em Campinas no Natal, o culto de Natal. E eu perguntei para as pessoas assim, eu comecei fazendo uma pergunta para eles refletirem, e falei assim, por que Jesus nasceu? Aí eu falei, essa pergunta é tão simples que até os pastores têm medo de responder, porque talvez possa responder errado, não pensa muito sobre isso. E quando a gente olha para isso, com Jesus como a rocha, a pedra angular, é um assunto que a gente não discute no dia a dia, que a gente não volta para pensar, mas ele precisa de reflexão da nossa parte. O que Jesus está dizendo nesse texto, e fica claro, é que a igreja precisa ser construída numa base sólida. Ela não é construída de qualquer jeito, ela não é construída em qualquer lugar, mas ela precisa de uma base sólida. E ele usa esse termo da pedra angular, que é um termo de engenharia ou arquitetura, não sei se tem algum engenheiro ou arquiteto aqui, talvez eu saber explicar melhor. Mas é uma pedra fundamental numa construção. Essa pedra é onde vai ser a base principal para trazer o alinhamento e para trazer a sustentação para toda a estrutura daquilo que vai ser construído. Então ele está trazendo um elemento de arquitetura, de engenharia humana e compreensível para as pessoas daquela época, para que elas entendam que toda a igreja precisa ser construída em cima, com base nessa pedra angular, e que ele é a pedra angular. Então ele traz essa rocha, essa pedra angular, como um símbolo de estabilidade, permanência, alinhamento, duração. Existe um texto em Efésios 2, Efésios 2, a gente vai ler 20 e 22, nem sei se eu anotei direito aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse texto de Efésios faz uma referência a Jesus como essa pedra angular, que não só vai ser a base e a sustentação de onde aquilo vai ser construído, mas é o que vai trazer o direcionamento, o suporte e a garantia de que essa obra vai ser bem feita. Só que quando ele faz uma analogia com a igreja, ele também diz que enquanto essa igreja estiver sendo construída, vocês também estão sendo construídos. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Uma das coisas que a gente se alegra é que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós. A gente cantava antigamente a música, eu tenho a marca da promessa. A marca da promessa é o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se atarefa tanto com as coisas do dia a dia, com a correria, com as responsabilidades, com os problemas, que a gente esquece que o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Porque nós temos a nossa pedra angular, mas também somos parte dessa construção como um todo. No dia 19/2/2023, o pastor Carlos fez uma ministração sobre esse texto. Ele tinha acabado de voltar de Israel e ele tem uma revelação tremenda lá em Israel. Ele nunca tinha lido esse texto daquela forma e ele fala que quando eles estavam no lugar onde Jesus disse essas palavras, tinha uma rocha com
uma parte esculpida, como se fossem nichos na rocha, né? Era um lugar pagão. E ele fala que o guia e o Lamartine estavam explicando que aquela rocha era sobre onde ele construía a igreja, e todo esse texto que a gente leu. E ele falou que ele olhou para o chão e viu uma pedrinha pequenininha. E o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. E aí ele voltou para casa para estudar o texto. E aí quando ele leu o texto, ele descobriu que existem duas rochas que Jesus está falando nesse texto. Quando Jesus fala, Pedro, você agora é a rocha. O termo que ele usa é um termo chamado Petros, que significa uma pedrinha. E quando ele olha para onde ele vai construir a igreja, que é a rocha, ele aponta para aquela montanha, para aquele lugar que é uma rocha muito grande, que se chama Petra no grego. Então as palavras são diferentes na hora que Jesus se refere às pedras. Muitas vezes a gente entende que Jesus estava dizendo ali, Pedro, você é o cara e a igreja vai ser construída nas suas costas. Você vai carregar esse negócio todo e você vai ser o cara que vai ser o líder da igreja. E de fato Pedro teve um papel principal. Um dos papéis principais na igreja. Mas talvez a igreja tenha crescido mais com Paulo do que com Pedro. No início da igreja. Então não foi bem assim que a igreja começou. Mas quando a gente olha para esse texto por essa outra perspectiva que o pastor Carlos trouxe, a gente percebe que Pedro era uma pedrinha pequenininha, não era sobre ele que a igreja seria construída, até porque Pedro negou Jesus, Pedro fez um monte de coisa errada, Pedro era humano e não daria para a gente construir uma igreja em cima de Pedro. Mas Jesus estava lá. Pedro tinha um novo nome, uma missão. Existia uma pedra grande, a grande rocha, a pedra angular, uma pedrinha pequenininha. E eu tenho a minha interpretação sobre esse texto. E aí, existem muitas linhas teológicas, talvez você tenha uma linha teológica diferente. Mas quando eu vejo esse texto de Jesus, eu imagino que Jesus estava dizendo, Pedro, não é sobre a sua vida que eu vou construir a igreja, mas é sobre essa verdade que Deus colocou no seu coração. De reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Cristo. Porque toda a igreja foi construída com base nessa fé de que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, de que Ele é o Filho de Deus, de que morreu por nós. E sem essa afirmação, e sem essa crença, sem essa certeza no nosso coração, a igreja não existiria. Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não construiu a igreja sobre aquela rocha que ficava lá para os pagãos. Jesus também não construiu a igreja centrada na vida de Pedro. Mas sobre essa certeza e sobre essa fé, revelada pelo próprio Pai, de que Ele é a pedra angular, o firme fundamento da nossa fé, aquele a quem a gente precisa para construir não só a igreja, mas a nossa vida, o nosso templinho que habita o Espírito Santo. Nós como pedrinhas somos parte dessa igreja grande, com muitas rochas, onde Jesus é aquela rocha principal e o conjunto dessas pedrinhas pequenininhas, da qual Pedro e nós fazemos parte. É a construção da igreja que Cristo espera que a gente faça. Essa igreja não é feita de pedras físicas, como Jesus estava mostrando. Embora a gente tenha prédio, a gente tenha placa, a gente tenha instrumentos, não é isso que é a igreja. A igreja é o conjunto das pedrinhas. E essas pedrinhas é cada um de vocês. Não são pedras físicas, mas pedras vivas. E a qualidade da sua vida como cristão e a qualidade da sua vida como discípulo de Cristo influencia não só a sua vida, a sua família, as pessoas que você conhece, mas influencia todas as pessoas ao seu redor, inclusive a igreja de Cristo. Eu lembrei agora que eu tive uma grande frustração uma vez. Eu fui para Israel e depois de Israel a gente ia para a Itália e eu tinha um sonho de conhecer o Coliseu. Não sei se é porque eu tinha assistido o filme do Gladiador, ou se era porque eu sabia da história da Bíblia, mas eu tinha o sonho de conhecer o Coliseu. Talvez seja uma das maiores frustrações da minha vida na hora que eu olhei para o Coliseu. Não tinha uma parede que não tinha buraco. Não tinha uma parede que não tinha buraco. Sabe quando você olha na parede e você fala, você pode até achar um defeito na parede, mas era tudo
esburacado, todas as paredes. Porque houve um tempo em que Roma era muito pobre e as pessoas não tinham o que comer, e elas começaram a furar o Coliseu para tirar os ferros e vender e fazer dinheiro para comprar comida, e o Coliseu virou praticamente um queijo suíço, todo esburacado. E eu tinha lembrança do Coliseu, daquele filme do Gladiador, uma coisa bonita, imponente, e eu achei terrível. Aquilo que poderia ser lindo, magnífico, poderia ser um monumento histórico, estava destruído. E talvez cada tijolinho daquele Coliseu, comparando com a igreja de Cristo, seja como a igreja nos dias de hoje, onde cada um de nós é um tijolinho daqueles. Mas existem tijolinhos nessa igreja de Cristo que existe hoje, que estão esburacados, que estão destruídos. A igreja ainda continua de pé, ela tem uma aparência de igreja, ela tem uma aparência de como tem o Coliseu, ele continua lá. Mas ela não é como Cristo sonhou, como ele planejou. Só que cabe a nós olhar para o nosso tijolinho e começar por nós. Como eu consigo consertar esse meu tijolinho que precisa de ajuste? Como eu consigo garantir que esse meu tijolinho aqui, essa pedrinha que eu sou, faça a diferença na igreja como um todo? Em 1 Pedro 2,5 ele nos chama de pedras vivas. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pedro nos chama de pedras vivas. Eu não sei se ele se lembrou do que Jesus disse nesse dia, quando ele escreveu esse texto. Mas ele nos chama de pedras vivas. Não basta ser pedra, nós temos que ser vivos. Talvez uma pedra viva naquele Coliseu seria uma pedra que não só estaria completa, inteira, mas estaria consertando as pedras que estão do lado. E a pergunta que eu te faço antes da gente passar para o próximo ponto é: você hoje é uma pedra viva para o Senhor? Você está restaurando a vida das pessoas ao seu redor? Você está sendo bênção e influência positiva na vida das pessoas ao seu redor? Existe uma triste realidade na igreja hoje, onde as pessoas não se importam mais com os tijolinhos que estão do lado, com as pedrinhas que estão do lado. Mas se Deus quiser, a gente vai começar hoje, a gente vai começar esse ano, e a gente vai mudar isso como igreja e reconstruir a igreja que Cristo um dia sonhou. Amém? O segundo ponto fala sobre a igreja como um corpo vivo e inabalável. Eu gosto dessa comparação da igreja como um corpo. Embora eu sempre tenha que repetir que a igreja não é o prédio, que são as pessoas. E as pessoas são de fato vários corpos. A gente tem uma analogia aqui com as pedrinhas. Quando a gente olha para um corpo físico, se tiver alguém que estuda medicina e conhece um pouco, parece uma máquina perfeita o corpo. Talvez seja uma das melhores criações que Deus fez. A gente consegue comer um monte de porcaria a vida inteira, a gente consegue não fazer exercício, ficar sedentário, e a gente ainda dura um monte de tempo antes de ter problema. O corpo vai se curando, vai se restaurando, a gente fala, como é que pode isso? Seria muito mais fácil a gente comer alguma coisa errada num dia e já ficar doente no dia seguinte, a gente tomar o jeito e resolver a nossa vida. Mas o corpo vai se adaptando a várias situações, é uma criação perfeita. Mas tem algumas características que eu gosto de olhar para o corpo e comparar com a igreja. Todos nós nascemos como bebezinhos. E como bebezinho a gente não podia fazer muita coisa para a gente poder crescer e se desenvolver. E eu gosto de fazer uma comparação com a igreja, com o corpo de um bebezinho. Porque um corpo de um bebezinho saudável cresce. Não existe uma fórmula onde os pais podem chegar e falar assim, olha, eu vou fazer agora meu filho crescer 10 centímetros nessa noite. Eu vou comprar alguma coisa que ele vai crescer. Não existe isso. Talvez de forma resumida aqui, a gente vai ter que fazer 3 coisas. Cuidar, proteger, porque precisa de abrigo, precisa de segurança, essas coisas. Limpar, porque o bebezinho não sabe se limpar, faz parte do cuidado. E alimentar. Mas se você colocar alimento dentro do corpo do bebezinho, leite materno, ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai se desenvolver numa velocidade absurda.
E aqui eu vejo o cuidado de Deus e a comparação de Deus com a igreja. Porque se só o que uma mãe precisa fazer é amamentar e o bebezinho cresce, quem que faz o bebezinho crescer? É Deus que faz crescer. Então um corpo saudável cresce, se desenvolve, amadurece. E não é só o crescimento físico, mas é o crescimento intelectual, é o crescimento das possibilidades, é o crescimento das coisas que faz. Talvez muitos de vocês sejam bem-sucedidos hoje, tenham carreiras que vocês construíram ao longo do tempo. E talvez um ministério, uma igreja, a igreja que Jesus estava plantando naquele dia, deveria ser da mesma forma. Deveria estar expandindo, crescendo, fazendo a diferença no mundo. Deveria não, deve. Agora, se uma igreja não cresce, é porque tem algum problema. Por que um bebezinho não cresceria? Porque ele está doente. Talvez uma criança doente não cresceria, um corpo doente não cresceria. Não só não cresceria, como começaria a, talvez, morrer ou diminuir. Então essa analogia do corpo, ela traz uma forma muito clara que nós somos o corpo. Nós precisamos estar saudáveis para que a igreja de Cristo se desenvolva, cresça e cumpra o seu propósito. E eu vejo a igreja de Cristo como um marco no meio de um mundo perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se a igreja de Cristo não existisse, se vocês não existissem, não existissem cristãos, não existissem pessoas com valores, princípios do reino, com o Espírito Santo habitando nelas, tudo que é do maligno dominaria o mundo. É como se a gente fosse uma barreira, uma fronteira que impede o avanço das trevas no mundo. Talvez vocês convivam com pessoas que são muito diferentes de vocês, que não têm os mesmos princípios e os mesmos valores. Talvez você tenha aqueles amigos que falam muito palavrão, mas na hora que eles chegam perto de vocês, ele fala assim, opa, deixa eu segurar um pouco minha língua, porque aquela pessoa ele não fala palavrão. Vocês entendem que existe um posicionamento do cristão, que às vezes você não precisa fazer nada, mas só de você estar no ambiente, você está freando aquilo que seria ruim. A mesma coisa acontece com a igreja no nosso tempo. Se a igreja não existisse, as trevas dominariam. Vocês lembram que eu falei o exemplo da música? A gente, como cristão, separou. Eu tenho música gospel e música secular. Não existe cristão na música secular, basicamente. Mas poderia existir, deveria existir. Porque eles estariam ali influenciando a qualidade das músicas seculares que existiam. Agora, existe gente secular na música cristã. Não sei se vocês sabem, mas existe muita gente secular no meio gospel, sendo famoso, fazendo sucesso. E nem cristão é. Existe isso. É como se as trevas estivessem tentando invadir o espaço que foi reservado pelos cristãos. Mas por que ela invadiu? Porque os cristãos não fizeram a contrapartida de cumprir o seu papel fora. Mas existe um desequilíbrio onde as trevas tentam distorcer valores e princípios. E a igreja tenta disseminar valores e princípios. E aí a gente vê no texto, quando Jesus fala que as portas do Hades não prevalecerão. Eu me lembro que quando a gente foi abrir essa igreja, a gente estava já há 1 ano e meio, mais ou menos, online por conta da pandemia. No culto onde a gente anunciou que ia abrir a igreja, que o Lamartine fez a minha ordenação, ele leu esse texto. E naquele dia ele falou como se a igreja fosse uma estrutura plantada num lugar, numa cidade, onde ela representaria que naquele lugar existe o reino de Deus, resistindo e confrontando aquilo que vem do inimigo, que vem das trevas. Só que uma igreja saudável, e aí quando eu falo igreja saudável, por favor não entenda que é essa igreja, eu estou falando da igreja de Cristo como um todo e nós. Uma igreja saudável não fica dentro das 4 paredes, não é só aquele lugar onde ela foi plantada e ela está ali dizendo assim, olha, eu sou de Jesus, todo mundo está em volta, pode fazer o que quiser. E por algum motivo eu tinha uma visão diferente sobre esse versículo. E quando eu estava preparando essa ministração, eu fiquei refletindo, falei, poxa, não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo que a gente vai plantar uma igreja num lugar e ela simplesmente ou automaticamente vai impedir que as portas do Hades prevaleçam.
Porque quando eu vi isso a primeira vez, a sensação que eu tinha é que o inferno ia tentar atrapalhar a igreja e a igreja ia ficar resistindo à tentativa do inferno. Talvez acreditei nisso por muito tempo, talvez tenha aprendido isso, eu nem sei como é que isso estava na minha cabeça. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu entendi que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não disse, o inferno vai vir para a igreja e vocês vão resistir. Como ele diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão. Imagina que o inferno... Aí eu vou trazer uma ilustração para vocês aqui que eu inventei aqui, tá? Não está na Bíblia. Imagina que o inferno é uma fortaleza, um castelo extremamente forte. E dentro desse castelo existem pessoas, lá tem escravidão, existe depressão, doença, enfermidade, todas as coisas ruins que você pode imaginar que Jesus veio para curar, para restaurar. Pessoas escravas, pessoas em pecado, tudo que vocês podem imaginar, elas estão dentro dessa fortaleza, desse castelo, com muralhas grandes. E só existe uma coisa que impede a gente de passar e alcançar essas pessoas. Vamos fazer de conta que esse daqui é o Hades que Jesus está colocando nessa minha ilustração. Só existe uma coisa que impede essas pessoas de saírem onde a gente de entrar e resgatá-las. São as portas dessa fortaleza. E Jesus está dizendo, existe uma fortaleza, as pessoas estão lá. Mas essas portas não vão resistir à igreja. Essas portas não vão conter a igreja do lado de fora. Essas portas não vão impedir que a igreja avance e restaure aquelas vidas, que salve aquelas pessoas, que alcance aquelas pessoas. Não é uma posição passiva, mas é uma posição ativa, onde Ele está nos dando a vitória. Ele está dizendo assim, essa vitória já é de vocês só precisam ir lá e buscar, e fazer, e exercer, e ser igreja. E alcançar essas pessoas que estão presas. Muitas vezes a gente tem medo do que o inimigo pode fazer. E eu separei para vocês um texto em Isaías 54, 17, que diz, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que acusar você. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Esse plano não é nosso. A igreja não foi ideia do homem, não foi a igreja do pastor Renato, não foi ideia de qualquer pastor que você possa imaginar. Essa ideia da igreja veio do Senhor, para que ela cumpra um propósito, de avançar contra o Hades, para que aquelas portas não resistam. O que será que tem impedido a igreja, dos dias de hoje, de avançar contra as portas do Hades? Essa semana eu tive uma conversa com o pastor Neto, e eu falei para ele, pastor Neto, Deus tem falado tanto ao meu coração, eu não consigo mais acreditar que a gente deveria fazer o que todo mundo está fazendo. De usar as redes sociais para alcançar as pessoas e atrair as pessoas para que as pessoas venham para a igreja. A gente foi se acomodando ao longo do tempo com uma coisa fácil. E assim, eu entendo um pouco de marketing digital e eu confesso para vocês que eu testei isso. E eu cheguei numa conta assim, que se eu gastar R$100 em marketing digital, eu trago uma família nova para a igreja. Eu fiz isso provavelmente durante 1 ou 2 meses testando, e eu cheguei nesse número. Então, se eu quisesse ter essa igreja cheia hoje, eu saberia quanto eu precisaria gastar para encher a igreja. Mas eu entendi que não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que apareça um anúncio na frente de uma pessoa para que ela venha visitar a igreja e fale, poxa, que legal, a igreja está cheia. Porque pelo menos na época da Bíblia não tinha o patrocinado que entrava lá nas portas do Hades para salvar as pessoas. O que o Senhor quer é que nós, como igreja, as pedrinhas que Jesus estava falando, cruzem as portas e tragam as pessoas. Não é com ferramentas ou com estratégias que as pessoas precisam ser alcançadas, mas com a vida de cada um de vocês. É com o testemunho que vocês têm, ainda que para vocês talvez seja pequeno, ainda que talvez vocês nem tenham tanto conhecimento teológico, às vezes vocês acham-se despreparados para isso. Mas é através de vocês, que são parte da igreja, que essas pessoas vão ser alcançadas. E como é que a gente sabe disso? Porque não é sobre aquilo que nós podemos fazer. Sabe quando você chega para uma pessoa e vai falar de Jesus para ela?
Você não está preparado, não sabe o que vai falar, e você acha que você tem a responsabilidade de levar aquela pessoa para Jesus. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, é Ele que vai fazer isso. Você só precisa estar presente, só precisa estar disposto, só precisa estar disponível para que Deus te use. Não vai chegar lá com uma armadura e tentar invadir lá, romper as portas do Hades, fazendo a força do braço, porque não é natural, é espiritual. Mas é o Espírito Santo que faz aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. A gente está falando sobre a igreja como um corpo vivo e inabalável. Quando Jesus instituiu a igreja, Ele não queria que ela fosse uma igreja morna, Ele não queria que ela fosse uma igreja morta. Vocês vão ver na Apocalipse as cartas para as igrejas, vocês vão ver diferentes tipos de igreja. Existe uma que você precisa se espelhar. Porque talvez ela não tivesse nada a não ser a presença de Jesus e a obediência naquilo que Ele tinha. Se manteram fiéis àquilo que Jesus tinha direcionado eles. E essa é a igreja que Jesus espera que a gente seja, uma igreja viva. E não é uma igreja, eu coloquei aqui como uma igreja que não é uma igreja que se abala com as situações, porque dificuldades vão vir e eu acho que a gente é até um pouco acomodado e acostumado, mal acostumado. Porque quando a gente vê o que os discípulos passaram e sofreram, morreram por Cristo, a gente está longe de fazer isso. Talvez algum dia vai chegar num ponto a gente vai ter que negar nossa fé ou morrer, como existe em alguns países, mas hoje a gente não passa por isso. A nossa vida é muito mais tranquila do que os discípulos viviam. Mas ainda assim, às vezes a gente se abala. Talvez você tenha pensado em algum momento, poxa, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. Sabe, às vezes coisas tão pequenas nos impedem de prosseguir. Talvez o menor exemplo que eu poderia dar para vocês é, poxa, hoje eu estou cansado, não quero ir no culto. E aí a gente fica em casa. E eu confesso para vocês, muitas vezes eu falei, poxa, estou cansado, não queria ter que ministrar hoje. Às vezes eu penso isso. Às vezes estou tão cansado. Tiveram momentos, por exemplo, que o Joshua estava doente, passou a noite acordado, eu praticamente nem dormi. Ainda assim eu vim ministrar. Mas se eu queria, muitas vezes não. Existem momentos onde a gente precisa confiar no Senhor. Porque muitas vezes a gente vai estar ferido, achando que a gente não pode continuar porque a gente está destruído. E Jesus está só esperando a gente começar a caminhar para que a gente seja curado. Todas as vezes que Jesus curou alguém no ministério dele, a pessoa foi até ele. A pessoa foi buscá-lo, a pessoa queria aquilo. Às vezes não pegava alguém, tirando aquele cara que não conseguia andar lá no tanque de Betesda, que estava lá em casa dormindo, assistindo televisão, e falou assim, não, vou ficar dormindo até mais tarde hoje e Jesus vai aqui e vai me curar. Jesus procura aqueles que estão caminhando, que estão trabalhando. E a igreja não pode ser, nós como igreja não podemos ser aqueles que têm altos e baixos, não podemos ser aqueles que hoje eu sou crente, amanhã eu não sou crente, hoje eu sou consistente, amanhã eu não sou consistente, hoje eu creio, amanhã eu duvido. Que tipo de igreja a gente vai construir se a gente continuar caminhando dessa forma? Nós precisamos ser constantes naquilo. Nós não podemos deixar que os nossos sentimentos maqueiem ou moldem as nossas atitudes. E é por isso que a Bíblia fala nesse texto que a nossa rocha, a nossa pedra angular é Jesus. Porque quando eu não estiver me sentindo bem, quando eu não estiver com vontade, quando eu não estiver me sentindo forte o suficiente, a força tem que vir dele. Porque ele é a pedra angular, é ele que sustenta, é ele que direciona, não sou eu. E somente assim a gente vai conseguir se tornar uma igreja viva e uma igreja inabalável. E existe uma garantia sobre essa promessa que Jesus está deixando aqui. Ele está dizendo que as portas do Hades não prevalecerão. Às vezes a gente dá muito poder para o inimigo, mais poder do que ele tem sobre as nossas vidas. Às vezes tem pessoas que acreditam que Satanás e Jesus eles estão na mesma posição em termos de poder e hierarquia. E eu já vi essa pergunta sendo feita para a igreja e as pessoas erraram. Como se Satanás e Jesus estivessem ali num braço de ferro para ver quem que vai ganhar e a disputa está acirrada. Só que, sabe quando eu cantava uma música assim debaixo do meu pé?
Talvez seja a melhor representação da disputa entre Satanás e Jesus. Tanto que a Bíblia diz que Jesus vai destruí-lo com um sopro. Nem esforço ele vai fazer. Existe uma distância tão grande de poder, de autoridade entre os dois. E às vezes a igreja se esquece do Cristo que ela serve. Ou do Cristo que é a pedra angular no qual as nossas vidas precisam ser construídas e a igreja precisa ser construída. E no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, a gente vê o desfecho desse Hades que Jesus está falando. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Sabe essa fortaleza que parece indestrutível, impenetrável para nós? Vai chegar uma hora que simplesmente vai ser assim, ó, vai para o lago de fogo. Esse é o esforço que Jesus vai fazer. A vitória já está conquistada. A gente precisa crer nisso para que a gente possa caminhar e não olhar para as nossas limitações. Existem muitas interpretações para esse texto, para esse Hades. Mas o que eu queria que vocês guardassem hoje é que o Hades significa, para esse contexto de hoje, o domínio das trevas sobre a vida das pessoas, E naquele momento de Apocalipse, esse domínio das trevas não vai existir mais. Talvez para o contexto de hoje isso é o suficiente. Tudo aquilo que se opõe a Deus deixa de existir. E o terceiro ponto que eu queria que vocês refletissem é sobre uma igreja que é um reflexo do reino de Deus. Talvez vocês tenham que refletir agora. Qual a imagem que vocês construíram sobre a igreja de Cristo? A gente fala tanto que talvez as pessoas não imaginem mais que a igreja é o prédio, ou a marca, a estrutura. A igreja não é IA, a igreja não é o prédio que fica na Hermínia Liberty. Às vezes algumas pessoas precisam desconstruir isso. Mas se a gente tira isso, o que sobra dentro do pensamento de vocês? O que é a igreja? A gente pensa assim, poxa, eu sou a igreja. A gente está falando aqui que eu sou parte do corpo, e o corpo é a igreja, e juntos a gente faz alguma coisa. A gente constrói, a gente segue os planos de Cristo. Mas se alguém te perguntasse, como é que você definiria isso? Tenho certeza que ninguém costuma perguntar isso para você no dia a dia. Mas qual seria o seu conceito sobre a igreja? O que é de fato a igreja? Jesus naquele texto estava começando ali a plantação, o estatuto, a ata de fundação da igreja dele. Só que provavelmente a igreja dele hoje é muito diferente do que ele planejou. Talvez nós estejamos construindo uma igreja diferente do que ele planejou. Talvez a gente tenha se acomodado em algumas situações, talvez a gente tenha aceitado coisas como comuns que não deveriam ser. E talvez seja uma hora da gente rever a igreja que a gente está construindo. Se as nossas vidas como parte da igreja estão alinhadas com o propósito de Cristo para a construção da sua igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente gosta de ler esse texto e fala assim, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas a gente não presta atenção no resto do versículo, que tem um propósito nisso. Eu não sou todas essas coisas para eu dizer que eu sou todas essas coisas. Né? Olha só o que eu sou em Cristo, olha só como eu sou bom, olha só como eu sou privilegiado. Existe um propósito nisso. A gente não tem mais, talvez, alguém que tenha servido o exército vai entender um pouco mais da noção de autoridade. Mas a autoridade não é simplesmente um título, um cargo importante. A autoridade, ela vem com uma missão e uma responsabilidade. Sabe quando Jesus fala assim, vão e orem por todo mundo, preguem o evangelho, vocês vão impor a mão, as pessoas vão ser curadas? Ele está dando autoridade para a gente impor a mão e as pessoas serem curadas. Só que ele também está dando a responsabilidade.
É como se alguém chegasse para você assim e falasse assim: Paulo, eu vou te fazer um investimento na sua empresa, eu vou te dar aqui R$ 1 milhão para você expandir a empresa. Se o Paulo deixar R$ 1 milhão guardado lá, ele vai ter problema com o investidor, porque o cara acreditou e investiu. Foi isso que Jesus fez com a nossa vida. Ele colocou algo para que a gente cumpra um propósito. E esse propósito nada mais é do que trazer para o mundo essa realidade do reino. As nossas vidas precisam ser, não vidas que são iguais às das pessoas que estão ao nosso redor, mas vidas que representam o reino de Deus aqui na terra. E é engraçado quando a gente olha para as crianças, por exemplo, às vezes, o Joshua me pede para orar por coisas que são tão simples, mas ele pede para orar por cada detalhezinho. Sabe quando você raspa a pelinha e levanta uma pelinha no dedo assim? Ele vai dormir e fala assim: pai, você pode orar pelo meu dedo que a pelinha está doendo? Ele pede para orar, e ele não dorme se eu não orar para aquela pelinha. Eu tenho que orar para Deus curar e restaurar e a pelinha acordar, pelo menos sem dor. Mas ele pede por isso. Por mais que isso pareça absurdo na vidinha dele, essa atitude dele está representando o reino de Deus aqui na terra. Porque se ele não representasse o reino de Deus aqui na terra, ele ia falar assim: não, isso daí vai curar sozinho. Sabe, a gente assume uma responsabilidade e fala: isso daí vai curar sozinho, amanhã eu já não estou nem sentindo mais. Daqui a uma semana já voltou ao normal. A gente pegou um exemplo pequenininho. Só que quando a gente traz isso para as nossas vidas, quantas coisas na nossa vida a gente não assume que elas vão se resolver e não manifesta o reino de Deus nela. A gente assume que as coisas vão fluir de uma coisa natural, que as coisas já estão decretadas ou que vão acontecer, e a gente não se posiciona, não manifesta o reino de Deus. Eu acho muito difícil alguém ser curado se vocês não forem lá e orar por ela. Eu acho muito difícil alguém encontrar Jesus se vocês não forem até ela, apresentar para ela. E vai ser mais difícil ainda se quando você estiver conversando com ela, ela não conseguir identificar você como representante do reino, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você não esteja experimentando na sua vida a maravilhosa luz, e você não tenha como mostrar isso para as pessoas. E talvez esse seja um tempo de restauração. Talvez seja isso que Deus precisa restaurar na sua vida, para que você seja alguém que tenha certeza que você saiu das trevas e foi para a maravilhosa luz de Deus. A gente já está quase encerrando. Mas vocês devem se lembrar, eu não vou ler o texto aqui, mas vocês devem se lembrar de um texto de Mateus, onde ele diz que a igreja tem que ser sal e luz na terra. Com certeza vocês conhecem muito esse texto, não preciso explicar o que ele diz, mas de forma resumida, nós precisamos ou transformar o ambiente onde a gente esteja, não importa onde seja. Talvez tenha que começar aqui dentro da igreja. Talvez seja a sua forma de orar, seja a sua forma de se posicionar durante o culto, já vai impactar as pessoas ao redor. Aonde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, precisa ser sal e luz. Se você chegar num lugar que está escuro e você brilhar, a primeira coisa que você vai fazer é incomodar as pessoas ao redor. Porque está todo mundo cego, no escuro, e a luz vai incomodar a vista das pessoas. Mas também vai chamar a atenção delas para algo que elas não têm. Ser sal e luz na terra é muito mais fácil do que parece. A gente imagina que vai dar tudo errado, que as pessoas vão pensar coisas da gente, mas é muito mais fácil do que parece. Você simplesmente precisa assumir sua posição de pedrinha. Ser fiel aos princípios e ensinamentos que Jesus deixou. E você já vai ser sal e luz onde você estiver. Uma vez eu estava conversando com um pastor, e eu falei para ele assim: poxa, tantos anos de trabalho secular, e agora eu estou 100% dedicado no ministério. E aí ele falou assim: não. Ele falou assim: quantas vezes Deus te usou no seu trabalho secular para ser pastor daquelas pessoas,
para influenciar o meio onde aquelas pessoas estavam, simplesmente porque você carregava os valores e princípios do reino. E aí, na hora que ele falou isso, me caiu a ficha de um ano, onde eu tinha uma posição de executivo e a empresa tinha tomado uma decisão no começo da pandemia de que ela ia demitir 40% das pessoas porque não sabia o que ia acontecer. E eu lembro que a gente estava numa reunião e tinha umas 5 ou 6 executivos decidindo, e eu fui o único que falei assim, não. O que essas pessoas vão fazer se elas forem demitidas? A gente nem sabe como é que vai estar o mundo daqui a seguir. Vamos pensar numa alternativa de como é que a gente consegue arrumar os recursos, manter as pessoas e tentar manter isso. Aí talvez se eu não tivesse falando nada, a decisão já tinha sido unânime e tinha ido embora. Mas aí eles começaram a refletir e eles acharam uma outra forma de manter as pessoas. Foi um negócio difícil, teve que colocar pessoas em... Todo mundo tinha férias, saiu de férias, porque tinha um orçamento para férias. Mudou todo o funcionamento da empresa, mas aquelas pessoas não foram demitidas. 40% da empresa, eu nem sei quantas pessoas eram, era muita gente. Era uma multinacional, para vocês terem ideia, era muita gente. Mas às vezes são coisas simples. E naquele momento a única coisa que eu pensei, talvez fosse o coração de pastor, falou, poxa, o que vai acontecer com essas ovelhinhas aí? Elas vão se perder, o que vai acontecer com elas? Mas não foi algo intencional, não estava pregando, não estava trazendo teologia, simplesmente um princípio e valor de se importar com as pessoas. Então tudo aquilo que você faz no seu dia a dia é importante. E é assim que você é sal e luz na vida das pessoas ao seu redor. Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar. Queria dizer para vocês e reforçar que Jesus é a pedra angular sobre a qual a igreja foi e está sendo edificada. Essa rocha é inabalável. Mas para que essa igreja exista, ela precisa que aquelas pedrinhas que fazem parte, que compõem ela, também tem uma fé, assim como Pedro teve, de reconhecer que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, o Salvador, e que Ele é quem sustenta todas essas coisas. Essa confissão de fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador é o que edifica a igreja sobre essa rocha. Se a gente não tiver essa confissão, a rocha continua sendo rocha. Eterna, imutável, firme. Mas as criaturas continuam como criaturas. Desconectadas, sem direção, sem propósito. Talvez presas naquela fortaleza que a gente ilustrou aqui como Hades. Longe de refletir o reino de Deus. Mas a igreja vai tomar a sua forma. Quando cada um de nós poder olhar para dentro de nós e falar assim, como Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu creio, eu confio, eu obedeço. E é sobre isso que eu quero construir a minha vida. 3 perguntas antes de a gente encerrar e orar. Uma reflexão que você precisa fazer e que talvez vai gerar uma oração em seguir de arrependimento, de renúncia, de ajuste, que tem que fluir do seu coração, é você que precisa permitir que o Espírito Santo fale. Será que assim como Pedro, você hoje enxerga Jesus como Ele realmente é? Será que se Jesus tivesse feito essa pergunta para você naquele dia, você responderia da mesma forma que Pedro respondeu? Se você não buscar com profundidade essa resposta, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Coisas que a gente fala, que a gente aprende, que a gente repete. Mas aquilo que Pedro disse não era algo do intelecto humano, como Jesus disse, mas revelado pelo próprio Pai. Será que você hoje enxerga Jesus como Ele realmente é? A segunda pergunta que eu te faço é, a sua vida, a sua caminhada, o seu caminhar está alinhado com a sua confissão de fé em Jesus? Seus planos, seus sonhos são pautados na vontade dEle? E a última pergunta é, quanto você tem contribuído como essa pedrinha para edificar a igreja de Cristo?
Às vezes você acha que essa pedrinha é tão pequena que ela não vai fazer a diferença se ela estiver trabalhando, se ela estiver servindo, se ela estiver buscando ou se posicionando. Mas assim como um quebra-cabeças não fica completo sem uma peça. Não importa o tamanho da peça que você enxerga que você seja. Sem você, talvez a igreja de Cristo vai ficar igual aquele Coliseu, cheio de furos e cheio de buracos. E eu vou encerrar essa ministração com 1 Coríntios 3:11. Pois ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso alicerce, a nossa fundação, a nossa pedra. Queria que vocês fechassem os olhos e que vocês fizessem essas 3 perguntas para vocês mesmos. Porque esse é um tempo não só de você recomeçar o ano de uma forma alinhada com Deus, mas talvez seja uma forma de você refletir e filtrar tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você aprendeu, mas que talvez não tenha vindo diretamente de Cristo. Talvez coisas que você aprendeu pelo exemplo, talvez coisas que você tenha aprendido na igreja, talvez pastores tenham ensinado coisas para você, mas que está diferente daquilo que Jesus espera para a sua vida. Esse é um tempo seu e do Espírito para que Ele possa falar ao seu coração. E se de certa forma Ele te confrontar, de mostrar algo que precisa de restauração e de mudança, de reparo, não resista àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, não se preocupe com a oração que você tem que fazer, simplesmente é você e Ele. É simplesmente você e Ele. Coloca diante dEle tudo aquilo que Ele está falando no seu coração agora. Conversa com Ele, pergunta para Ele. Fala para Ele as coisas que você não entende. Fala para Ele as frustrações que você tem. Coloca diante dEle os seus medos, as angústias. Ele está aqui. E às vezes eu gosto de pensar que Ele parou tudo que Ele tinha para fazer, só para estar aqui. Só para estar aqui ouvindo as coisas que eu tenho que falar para Ele, as coisas que você tem que falar para Ele. Para nós seria um esforço tremendo, mas para Ele não é. Mas Ele se importa tanto com você. Ele está ouvindo cada palavra, cada pensamento, cada sentimento. E Ele está disponível para te levantar, para te tirar da onde você se colocou, para colocar você em lugares que talvez você não tenha sonhado, planejado, imaginado, para limpar coisas que estão dentro de você que talvez você nem sabia que estavam te atrapalhando, mas que talvez Ele esteja te mostrando nesse momento. Eu não tinha pensado nisso e eu senti no meu coração agora. Que se alguma dessas coisas que eu falei, que o Senhor colocou no seu coração, que tem te incomodado, ou que você sabe que precisa de um toque dEle na sua vida. Talvez um simples toque dEle possa restaurar tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tem te impedido de caminhar, de crescer, tem te incomodado de certa forma. Você simplesmente sabe que a sua fé não tem sido tão forte como deveria, você não tem caminhado como deveria. Não é um tempo de julgamento, não é um tempo de condenação, mas é um tempo de restauração. Se você sentir que isso que a gente está ministrando aqui é para você, eu queria que você viesse aqui na frente. Não é o fato de eu orar por você aqui na frente que vai mudar alguma coisa, Jesus poderia fazer onde você está. Mas é um posicionamento para um ano que começa. É um posicionamento de alguém chegar diante dele e falar: Jesus, eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu estou aqui para que você faça o que quiser da minha vida. Restaura o que está errado, cura aquilo que precisa ser curado.
Se você sentir que isso é para você, vem aqui na frente que eu quero orar. Senhor, eu sinto um grande mover de restauração e de cura, Senhor. Nas emoções, na rota de vida, Senhor. Eu vejo o Senhor abrindo novos caminhos, Senhor, para caminhos que eram de destruição e perdição. Mas o Senhor está abrindo um caminho novo, que talvez não seja tão bonito quanto o anterior. Mas ele certamente é um caminho de vida, de abundância e de prosperidade. Senhor, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, que estão aqui na frente, Senhor. E eles deram esse passo de fé, Senhor, porque eles precisam, Senhor. Precisam de algo, talvez, Senhor, de uma forma tão forte, Senhor, tão latente, uma necessidade tão grande, Senhor, de sentir a tua presença e de ver o teu sobrenatural nas suas vidas, Senhor. Que eles saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor honre, Senhor, essa disposição e essa exposição, Senhor, dos teus filhos, Senhor. De não terem pensado em mais nada a não ser, Senhor, de se colocar diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor restaure, Senhor, cada área, Senhor, que precisa ser restaurada. Eu sei que o Senhor está ministrando aos seus corações e eles sabem, Senhor, aquilo que o Senhor está falando. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça, Senhor, ainda mais esse sentimento, para que ele não seja um sentimento de culpa, não seja um sentimento de condenação, mas que seja um sentimento, Senhor, de cuidado da Tua parte, Senhor. Que o Senhor possa levantá-los, Senhor, e restaurá-los, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. E não importa, Senhor, as lutas, as batalhas, não importa, Senhor, as limitações. Que eles possam ver, Senhor, o Teu mover e o Teu agir de uma forma tão sobrenatural, Senhor, que eles nunca experimentaram antes, Senhor. Sela, Senhor, guarda, Senhor, os Teus filhos e filhas de toda a cilada do maligno, Senhor. Coloca os Teus anjos acampados ao redor deles, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a consertar aquilo que precisa ser consertado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, se colocar em situações desconfortáveis, onde tudo parece em risco, onde tudo pode ser perdido simplesmente por uma decisão de obediência. Mas eu oro, Senhor, para que o Senhor honre, Senhor, cada passo de obediência dos teus filhos e filhas, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, eles possam ver, Senhor, o Teu mover e o Teu agir, os surpreendendo, Senhor, em cada detalhe. Eu oro, Senhor, pela Tua igreja como um todo, Senhor. Por todas as pessoas que ouviram essa mensagem, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os levante como a igreja que Cristo um dia sonhou. Que nós não sejamos movidos, Senhor, pelas estratégias ou pelas coisas novas que surgem. Que nós não venhamos, Senhor, a perder a nossa identidade ou o propósito pelo qual o Senhor nos colocou nessa missão, Senhor. Que nós não nos comparemos, Senhor, com as outras pessoas, achando muitas vezes que as missões delas são melhores, os resultados delas são melhores. Nós estamos aqui para Te agradar, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo sentimento, Senhor, toda frustração, Senhor. E todo engano que Satanás colocou, Senhor, toda acusação eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Passa restaurando agora no Teu meio, Senhor. As emoções. Traz um renovo espiritual, Senhor. Traz uma sede de Te buscar, de orar, Senhor. De se prostrar diante de Ti, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Para que esse ano não seja simplesmente mais um ano, onde teremos metas e não alcançaremos metas, onde teremos objetivos e não alcançaremos objetivos. Que a gente deixe de se importar, Senhor, com os planos e com as metas, mas que a nossa prioridade seja construir tudo em Ti, Senhor. Com base na fé que temos em Ti, de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
Podem voltar para os seus lugares. Eu queria chamar aqui o Marlon. A Thaís está aí? Foi trocar bebê? Vamos ver só você aqui. Eu queria que a gente fizesse, antes de encerrar, eu sei que eu já extrapolei um pouquinho. Sobe aqui. Eu queria que a gente orasse pelo Marlon. Quando a gente começou o louvor hoje, eu mais queria chorar do que cantar. Eu fiquei pensando assim, o Samuel escolheu as músicas que era para o Marlon ficar firme e forte na fé. E conforme eu ia cantando, eu ia chorando, mas eu fiquei pensando assim, cara, eu conheço o Samuel. A gente estava parado com a igreja, ele deve ter pego as músicas que eram mais tranquilas de cantar e mais... Já estava todo mundo alinhado, ensaiado, e foi o Senhor que escolheu as músicas, porque as músicas eram para você hoje. O Marlon amanhã vai passar por uma cirurgia. É quarta-feira? Amanhã ele vai internar. Amanhã ele vai viajar e na quarta-feira ele vai passar por uma cirurgia. E é uma cirurgia no coração. Não é uma cirurgia superficial. Existem riscos. Ele está apreensivo, a esposa está apreensiva. A gente tem orado por isso. Mas eu acho que Deus escolheu as músicas certas para reforçar esse tempo. Reforçar a fé dele, sabe? Tudo aquilo que a gente ministrou hoje. A confiança tem que estar nele. A despeito da cirurgia ou não, eu sei que você faz parte dessa igreja e é essa igreja. E eu queria que a igreja orasse por você. Não só o pastor Renato orando. O pastor Renato já orou por ele algumas vezes. Mas eu queria que toda a igreja estendesse a mão e declarasse vida sobre ele, sabe? Declarasse aquilo que você sentiu no coração. Declarasse que... Não vou dizer o que você tem que declarar. Aquilo que você sentiu no coração. Mas para que ele possa sentir que não só que tem um pastor orando por ele, mas que tem uma igreja, da forma como Jesus planejou, cuidando das pedrinhas que estão ao seu lado. Amém? Eu vou orar e eu queria que vocês abrissem a boca, não tenham vergonha, orem por ele, abençoem a vida dele, Deus possa guardá-lo nesse tempo, a família, a esposa, e que Deus possa falar muito ao coração deles, que eles não se sintam sozinhos e abandonados até numa outra cidade. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Marlon e da Thaís. Eu coloco eles diante de Ti, Senhor. E Te peço, Senhor, que tudo aquilo que nós ministramos hoje, Senhor, que seja, Senhor, guardado, Senhor, nas suas mentes, no seu coração, Senhor. Que eles possam, Senhor, confiar em Ti, Senhor. A despeito daquilo que os médicos dizem, a despeito, Senhor, daquilo que a situação se apresente, Senhor. Nós não conhecemos os Teus planos, Senhor, mas nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, que eu já orei para que ele seja curado e chegue lá e não precise dessa cirurgia. Mas ainda assim, Senhor, as coisas estão caminhando para que essa cirurgia aconteça, Senhor. E eu oro ainda, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, na hora que ele chegue lá não precise de nada, porque o Senhor já fez toda a obra. E eu creio que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor já fez muitas vezes e continua fazendo. Mas se é do Teu plano, do Teu propósito, que ele passe por essa cirurgia, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor selecione os melhores médicos, Senhor. E que o Senhor os capacite com a sabedoria que vem do médico dos médicos, Senhor. Que não haja nenhuma complicação, que não haja nenhum problema, Senhor. Mas que a cada momento ele possa ver, Senhor, a Tua mão e o Teu agir, Senhor. Que eles não se sintam abandonados, que eles não se sintam sozinhos. E que eles saibam, Senhor, que eles têm um corpo e uma igreja orando por eles, Senhor. Que não existe dificuldade, Senhor, que eles possam vir a passar sozinhos. Mas que o que eles precisarem, eles terão irmãos dispostos, Senhor, a ajudar e a orar, Senhor, por eles. Que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa levá-los em segurança, que o Senhor possa trazê-los em segurança, Senhor. Que se for a Tua vontade que essa cirurgia aconteça, que haja uma recuperação sobrenatural, Senhor. Nós queremos o Marlon de volta, Senhor, cantando e ministrando com o dom que o Senhor colocou sobre a vida dele, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pedindo, Senhor, e clamando para que o Senhor nos surpreenda, Senhor, em cada detalhe, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida da Tua igreja e dos Teus filhos, Senhor. Leva-os, Senhor, em paz. Leva-os, Senhor, em segurança para as suas casas. E oro, Senhor, para que eles tenham uma semana tremendamente abençoada, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam igreja, Senhor. Que eles sejam essas pedrinhas que não só vão edificar a igreja,
mas que vão restaurar, Senhor. Uma igreja que está sendo destruída, Senhor, que está cheia de buracos, Senhor. Levanta, Senhor, os teus filhos e filhas, para que eles sejam os instrumentos de restauração da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.